Bem, pessoal, é, peço perdão de vocês. Eu estava tentando achar um lugar para poder centralizar bem, né? Já que só funciona a câmera de trás e não a câmera da frente do meu celular. E esse será o primeiro vídeo do canal Verdades da Vida, né? Logicamente baseado na Bíblia e também baseado nos fatos da vida, né? Acredito que esse canal ficaria mais centralizado nas vivências do dia a dia, vamos dizer assim, coisas que nós vivemos no dia a dia, e se tratando de caráter humano, de melhor pessoal. E um canal vai complementar o outro, não vai ter somente o canal Verdades da Vida, né? Vai ter o canal Verdades Bíblicas, né? Expondo as verdades bíblicas. Então, um vai complementar o outro, eu indico que você assista os dois, né? Então, o que acontece? Deus colocou um tema para eu falar com vocês, então eu creio que é Deus falando. Deus me deu a palavra para eu falar, Ele preparou a palavra e Ele dirige a minha boca para falar com vocês, né? Eu não sei quem estará assistindo esse vídeo. O intuito desses dois canais é me aproximar das pessoas que eu evangelizo, para que elas tenham mais contato. Eu vou colocar somente o WhatsApp para que seja mais direto e assim eu posso ajudar as pessoas. Como eu moro em Cordeirópolis, né? Então, um estado de São Paulo, né? Então, eu consigo abranger mais as pessoas, ter mais proximidade, tirar dúvidas. As pessoas podem ir na minha casa, eu posso ir na casa delas se elas preferirem. Eu combino com a minha esposa e fica mais próximo esse evangelismo, essa questão de ajudar, de querer levantar o próximo quando o próximo cair, de ser ajudado também. Eu também vou aceitar repreensões, vou aceitar também que ensinem algo que vocês querem transmitir. Então, os comentários está livre, está aberto, vocês podem ensinar, ser ensinados, repreender, serem repreendidos e por aí vai. Está livre para todos. Pois bem, o tema é o seguinte: a sabedoria e também as moralidades é o tema desse vídeo. A moralidade e imoralidade. Vai se tratar de mulher moral e também vai se tratar de sabedoria. O que é sabedoria, o que é temor do Senhor também. Porém, vamos lá. A pessoa que é sábia, para as pessoas aí fora, geralmente é aquela pessoa que tem conhecimento de muitas das coisas, é aquela pessoa que é mais estudada, que tem mais conhecimento do que a outra. Só que o conhecimento para Deus é diferente. No finalzinho eu explico para não fazer confusão. Ou seja, para nós, quem tem mais conhecimento é aquele que tem um diploma, aquele que tem uma importância maior na sociedade. Então, só que na visão de Deus é diferente. Obviamente, eu explico mais para frente. O que acontece? A pessoa que é sábia, ela não é aquela que fala demais, nem também aquela que tem diploma, como muitos pensam, né? A pessoa que verdadeiramente é sábia não é valorizada pela sociedade. Ela é descartada como algo inútil, ninguém precisa. Um exemplo disso são as pessoas mais velhas. Todo mundo despreza a sabedoria que eles têm, que eles carregam, justamente pelo jovem, pelos adolescentes, os filhos, acharem que já sabem o necessário. É lógico que uma pessoa que viveu 100 anos, uma pessoa que viveu 50, ambos têm coisas para contar. Porém, uma tem muito mais coisas para contar do que a outra porque viveu o dobro. Então, ele sofreu mais na vida, ele teve mais experiência, ele chorou mais, ele conseguiu resolver mais problemas, conseguiu passar por mais situações difíceis. Então, ele tem um acolhimento maior com aqueles que ainda não viveram tanto. Eu vou fazer 24 anos agora, dia 5 de fevereiro de 2023, né? Então,
acredito que tem pessoas muito mais sábias do que eu por aí, entende? Muito mais entendida de vários assuntos, quer seja médico, quer seja qualquer outra pessoa que tenha diploma ou não, tem pessoas mais sábias do que eu por aí para te instruir. Mas se você parou para ouvir este vídeo, justamente é porque Deus quer que você ouça. Então, aquela pessoa geralmente que fala demais, que tem mais conhecimento, aquela pessoa brincalhona que agrada todo mundo, acaba sendo sábio. Só que o verdadeiro sábio é aquele que sabe administrar seus sentimentos, pensamentos e ações. E geralmente para fazer isso ele tem que ter a comunicação, obviamente, como algo, um hábito, tem que sair do celular, tem que sair de várias coisas para ter o hábito de conversar, o hábito de administrar problemas, né? E ser pronto para ouvir e tardio para falar, tardio em se irá, como está escrito no livro de Tiago, lá na Bíblia, né? Então, basicamente, aquele que é tardio para falar, ele é tardio para se irar com o próximo, porque o que fala demais acaba falando coisa que não quer falar, fala coisa que veio na cabeça e não era para falar, e acaba gerando problemas, discussões, acaba gerando intrigas, e tem vezes que gera até a morte da própria pessoa ou morte de outros por meio de fofoca, por exemplo. Que é o que eu observo muito, não só no meio daqui, mas não só em Cordeiro, mas em qualquer cidade do Brasil e do mundo. Sempre foi assim, sempre será assim. É uma debilidade da natureza. Outra grande mentira que contam pra gente, que o caráter de alguém não pode ser mudado. Isso é uma grande mentira. O que a Bíblia diz em relação a isso é que a natureza de alguém não pode ser mudada, mas o caráter pode ser moldado por Deus. Tá entendendo? Por isso que tem como um ladrão deixar de roubar e trabalhar. Por isso que tem como um viciado em drogas deixar de ser viciado e voltar a ser uma pessoa comum. Por isso que tem como uma pessoa que estuprava deixar de estuprar. Porque o caráter dela pode ser moldado, mas a natureza não muda. Ou seja, os pensamentos de querer estrupar, os pensamentos de querer roubar. Teve vezes que eu estava andando, eu estava bem longe de casa, estava andando, eu vi uma bicicleta encostada num canto, já passava na minha cabeça bem rápido de querer pegar a bicicleta e ir embora. O que fazia com que eu não fizesse isso? Obviamente, o temor a Deus, primeiramente, porque meu padrasto levava eu para a igreja, mesmo que forçado, isso ajudou bastante a formar um bom caráter em mim. E depois eu comecei a ir por livre e espontânea vontade e, querendo ou não, isso ajudou bastante. Fazer o que a gente não quer, geralmente é o que é o mais necessário. Então o que acontece? No nosso caminho, na nossa caminhada da vida, a gente vai encontrar várias diversões, várias coisas que parecem bonitas aos olhos, né? Então, a mulher imoral é uma dessas. A mulher que diz que não é prostituta, mas que se veste como uma e tem atitudes como uma prostituta, e diz que não é prostituta e você não pode chamar ela assim, porque basicamente ela se sente ofendida e não sei o que tem, e a lei protege as mulheres, e não só as mulheres, mas os homens também são assim. Primeiro que as mulheres viram que os homens estavam querendo liberdade sexual e decidiram abrir mão de tudo, e hoje em dia, ser empoderada, uma mulher empoderada, não é ser uma mulher de valor, não é ser uma mulher que honra o seu casamento, o que deve ser honrado pela sociedade segundo a Bíblia. Entende? Pessoas honradas são aquelas que conseguem ter casamentos honrados diante de todos, mas nem sempre elas são honradas. Elas são desonradas porque a sociedade escarnece disso, zomba disso, faz meme, brincadeira com tudo, né? Até com coisas sagradas, como Deus, como a palavra de Deus. Zombam uns dos outros, sem sequer notar que estão prejudicando a outros, sabendo que uns têm
o sentimento mais fragilizado e são tentados ao suicídio, e também atraindo problemas para si, porque tem pessoas revoltadas que querem fazer mal e querem descontar os problemas dela nas outras pessoas, e naquele dia pode ser que gere até uma morte, a pessoa não sabe. Então, quando se diz para não juntar em roda de escarnecedor, é até os escarnecedores que estão dentro da igreja. Porque não há acepção de pessoa, não há divisão de pessoas para Deus. E eu vou ler basicamente o que eu tenho para ler da Palavra de Deus, a inspiração que eu tive para falar tudo isso para vocês. E esse tipo de mulher imoral, aquelas pessoas que é mais simples, que andam no caminho direito, caminho de Deus, ela tenta atrair com sutilezas. Ela quer atrair aos poucos, quer destruir a família, sabendo que destruindo a família está destruindo basicamente tudo que a pessoa tem, né? Então o que acontece? É uma geração que vende seu corpo gratuitamente. É basicamente isso. E por que fazem isso? Porque querem prazer. Justamente isso, egoísmo, prazer. E é por isso que se vendem gratuitamente, né? Com medo dos outros acharem que virou uma prostituta e já são prostitutas sem saber. E Deus, ele chama cada um de nós, basicamente. Jesus chamou cada um de nós de geração adúltera e incrédula. Todos nós, antes de se converter verdadeiramente, para os que se converteram verdadeiramente, é tratado como geração adúltera e incrédula. Incrédula porque não crê em Deus, de fato, não tem a verdadeira fé para se salvar. E dizem crer, mas as obras provam o contrário, justamente por causa da natureza humana. E quando vem os outros praticando isso, acha que está praticando com falsidade. É a natureza humana, distorce todo o bem, né, que existe em nós, que havia em nós, né, antes de Adão pecar. Então o que acontece? Até o senso de justiça foi distorcido por causa do pecado. Basicamente tudo que eu tenho para falar se encontra em Provérbios 9, que eu vou ler agora, explicando detalhe por detalhe. Aqui, ó, do 1 ao 18, bem rapidamente, né, só para esclarecer aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, se inscreve, deixa seu like também, compartilha esse vídeo. E basicamente eu nunca fiz esse canal para ter vídeos, visualização, então faz se você quiser, né? Eu fiz para orientar as pessoas que evangelizam, então faz se você quiser. E é isso que Deus quer falar com vocês agora, bem rapidamente. A sabedoria edificou sua casa. A sabedoria aqui representando uma pessoa como Cristo, né? Cristo é essa pessoa. A sabedoria edificou sua casa, lavrou suas 7 colunas, que representam o número da perfeição, né? É o número 7. Então, lavrou suas 7 colunas, matou seus sacrifícios, misturou seu vinho. Basicamente, o vinho misturado é um vinho mais leve, mais suave, né? Que representaria a graça, né? A casa ali seria o céu, as criadas, né, seria as pessoas, né, basicamente, que convidam as outras para ir até Deus, que seria a noiva, né? E o vinho misturado representa a graça, a salvação, né? O vinho sem mistura representa a condenação. Matou seus sacrifícios, né? Misturou seu vinho e pôs sua mesa. Tanto que ele fala, não pode comer na mesa do Senhor e na mesa dos demônios, ou seja, não pode viver para Deus e para o inimigo ao mesmo tempo, né? Enviou suas criadas para convidar desde o lugar mais alto da cidade. Ou seja, convidar. Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Ou seja, a pessoa que está evangelizando apenas está convidando a pessoa a ir até Cristo, né? Desde o lugar mais alto da cidade. Disse a todo ingênuo, que é aquela pessoa que é movida por... Aquela pessoa que é
que não tem artifício ou malícia, simples ou pessoa integralmente sincera, né? Eu separei isso para ficar mais fácil o entendimento, né? Ou seja, a todos esses que não veem maldade em nada, né? Eles convidou também. Enviou seus criados para convidar desde o lugar mais alto da cidade. Disse a todo ingênuo, vem aqui. Ou seja, vem até mim, né? Até Cristo, na verdade. E aos insensatos, que são aqueles que são basicamente... O significado literal é aquele que não tem bom senso. E o significado de coração insensato é que ou aquele que perdeu a razão, louco, insano, que ou aquele que é contrário ao bom senso, né? Então, basicamente, insensato é esse tipo de pessoa. Disse a todo ingênuo, vem aqui, e aos insensatos diz, vinde, comei do meu pão. Esse pão representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. O corpo de Cristo representando a igreja e o sangue de Cristo representando a salvação na cruz. Obviamente de maneira figurada é a igreja, mas querendo ou não, se você comer, como está escrito, quando Cristo disse, aquele que come come da minha carne e bebe do meu sangue viverá por mim. Então o verdadeiro cristão é aquele que vive para Cristo e morre para Cristo. Seria basicamente isso. Vinde comer do meu pão e beber do meu vinho que eu misturei, que seria... E querendo ou não, só para adiantar aqui, a graça já havia, mesmo na época da lei. E o sacrifício, Cristo, o Cordeiro imolado, foi imolado antes da fundação do mundo. Então, ele nos escolheu antes de criar tudo. Então, basicamente, aos filhos dele escolheu antes, né, da fundação do mundo. Mas ele não pode salvar todos, então logo ele não quis salvar todos, vamos dizer assim, né? E se ele criasse o mundo, por que ele, se não há egoísmo em Deus, então Deus poderia, se ele fosse um Deus egoísta, ele poderia não criar tudo, já que a gente seria filhos rebeldes, se rebelaria, iria a outros deuses e depois no final voltaríamos para ele, entendeu? Ele poderia não querer ter essa dor de cabeça, mas como ele não é egoísta, ele criou. E ele não precisava ter criado tudo, mas ele quis criar tudo, porque foi um sonho que nasceu no coração dele, né? E porque Deus criou tudo, eu não sei, entendeu? É uma coisa que a gente só poderia perguntar para ele no paraíso, talvez, mas talvez tem perguntas que a gente tem que entender que nunca vai ter resposta, né? É só suposições, vamos dizer assim. Isso que eu estou falando é uma suposição. Deixar as ingenuidades, né, que é você achar que todo mundo quer o seu bem e ir pela cabeça de todo mundo, e assim você acaba caindo em pecado, né? É esse tipo de ingenuidade. Mas ingenuidade na questão de perversão sexual, essas coisas, entende? Você também tem que deixar de lado. Você não deve achar que isso é comum, que isso é natural, embora faça parte da sua natureza. Você deve negar a si mesmo. Assim como eu devo negar a mim mesmo. Primeiro serve para mim a palavra, depois para vocês. Deixar as ingenuidades e vivereis, né? Isso é não só vida física, mas vida eterna. Não só prolongamento de vida, mas uma vida eterna no final. E andar pelo caminho da inteligência. E a palavra inteligência significa a capacidade de conhecer, compreender, entender e adaptar-se a novas situações. Seria basicamente isso. Como está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entende? E esse conhecimento está trancado. Somente Deus pode entregar esse conhecimento, então não vem de ser humano nenhum. Deus revela quem Ele quer e não revela quem Ele não quer. Entendeu? O verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, Ele revela quem Ele quer. Tanto que em Isaías 29, do 9 ao 13, vai falar que que Deus trancará o conhecimento da verdade para essas pessoas arrogantes, orgulhosas, seria aquelas pessoas mais falsos profetas e falsos cristãos, vamos dizer assim, né? Os videntes não
teriam mais visão, entende? Os profetas não conseguiriam mais ler, não conseguiriam mais profetizar, a sabedoria dos prudentes não existiria mais, né? Ele diz a razão, porque esse povo se achega a mim com sua boca, com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o temor que de mim não passa de um mandamento de homens que lhe foi ensinado. Entende? Tanto que se der o livro, ou seja, a palavra de Deus, a quem sabe ler, quem tem teologia, coisa e tal, já tem entendimento, eles dirão, não sei ler. Logicamente que um arrogante não vai admitir isso. Porém, o conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus em você não vai admitir aquelas palavras, ou seja, não vai concordar. Mas vai saber discernir se a pessoa não tem o conhecimento ou tem. Mas se ela tem, basicamente ela está no caminho errado, vamos dizer assim. Conhecerei a verdade e a verdade o libertará. Então vamos lá. Ele diz o seguinte sobre repreender pessoas arrogantes, né? O que repreende o arrogante traz afronta sobre si. E a palavra afronta representa você ser humilhado, traz humilhação, seria uma pessoa que deveria ser honrada e acaba sendo humilhada porque acabou repreendendo, entendeu? Ou seja, a pessoa vai querer humilhar você por falta de argumentos. O que repreende o arrogante traz afronta sobre si. O que repreende o ímpio, que seria aquele que diz o seguinte. Vamos lá, ímpio. Aqui, ímpio. O ímpio com acento é também um adjetivo que significa herege, incrédulo, aquele que não tem fé. Mas essa daqui é a definição correta que vem a seguir. É também um indivíduo que possui valores contrários ao senso comum, ou ainda aquele que ofende a moral e a justiça. O que ofende a moral e a justiça é a definição de ímpio na Bíblia, basicamente. É o que define um ímpio, né? O que repreende o ímpio traz opróbrio sobre si. E opróbrio significa, deixa eu ver, grande desonra pública, degradação social, ignomia, vergonha, vexame. Ou seja, atrai vexame se você repreender pessoas desse tipo. E a maioria são. O que repreende o arrogante traz afronta sobre si. O que repreende o ímpio traz opróbrio sobre si. Não repreenda o cínico. O cínico seria basicamente que ou aquele que é dado a atos ou ditos imorais, impúdicos, escandalosos, desavergonhado, debochado, sarcástico. Basicamente isso, uma pessoa debochada, né? É um cínico. Não repreenda o cínico para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Aí está a grande diferença de um verdadeiro sábio na igreja ou em qualquer outro lugar e um falso sábio. O verdadeiro sábio admite repreensão e corrige seu erro. Mas também repreende embora o que os outros falem, né? Não tem medo de repreender também. Dá ao sábio e será mais sábio. Ensina o justo e o saber dele aumentará. Que é o conhecimento, né? O que ele conhece das coisas. O princípio ou o começo da sabedoria é o temor do Senhor, e a inteligência é o conhecimento do Santíssimo. Então a verdadeira inteligência é você ter o conhecimento de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque por mim se aumentarão seus dias, e os anos de sua vida serão acrescentados a ti. Basicamente, Deus ele permitirá que você viva mais se você seguir essa palavra. Por exemplo, aquele que desobedece pai e mãe, se for pela cabeça dos amigos, usar droga, fazer isso e aquilo, vai acabar morrendo cedo, logicamente, né? A vida vai ser curta e no seu final vai trazer a condenação que já está sobre todos nós, se não nos arrependermos, né?
se a gente não se arrepender do coração e mudar as atitudes. Se é sábio, né? Se você é sábio, para teu proveito será. E se for escarnecedor, que é aquele que zomba, que faz brincadeira de mau gosto, que é malicioso com coisas sagradas ou qualquer outra coisa, você só o suportará, será para si mesmo, né? Então você terá que lidar com as consequências do que você está fazendo. A mulher insensata, a mulher louca, né? Uma pessoa que foge do senso comum, é alvoroçadora. E a palavra alvoroçadora significa alegre, entusiasmado, animado, agitado, ansioso, buliçoso, frenético, impaciente, inquieto, ansioso, sofrido, nervoso, sofre. A palavra alvoroçar mais dor, o que causa alvoroço ou promove desordem, variação de alvorotador. Então, basicamente, é a pessoa que com seus atos promove desordem, divisão, tanto na família quanto na sociedade. A mulher insensata é alvoroçadora, é simples e ignorante. Ignorante no sentido de desprezar o conhecimento, desprezar Deus, desprezar correções, né? Ela se senta numa cadeira na porta de sua casa, nos lugares altos da cidade, né? Para chamar os que passam pelo caminho, que vão por seus caminhos direitos, ou seja, o caminho correto, segue o seu caminho diante de Deus e dos homens corretamente, né? Para chamar os que passam pelo caminho, que vão por seus caminhos direitos. Diz a todo simples, que é aquele que anda em simplicidade, aquele que teme a Deus, que é mais difícil de convencer, vamos dizer assim. Ele diz, né? Vem para cá. E aos prudentes, diz, as águas furtadas, aos imprudentes, né? Os que vai e faz o que quer e não tá nem aí. Ela diz o seguinte, as águas furtadas são doces, ou roubadas são doces. A água aqui representando ela mesma, ela sendo de outra pessoa ou ela solteira, porque o noivo basicamente é Cristo. E depois passa a ser a próxima pessoa, ou seja, o marido passa a ser o companheiro conjugal da pessoa, porém Cristo continua sendo o noivo espiritualmente, nós somos a noiva, né, simbolicamente. Ela se senta numa cadeira, ok. Diz a todo simples, vem cá, e aos imprudentes diz, as águas furtadas são doces, que se representaria ela mesma, o adultério, a traição. Não somente a ela mesma, mas a Deus, né? E ao próximo, que é o marido dela. E o pão comido às escondidas é saboroso, o pão representando ela, então seria um sexo ilícito, basicamente. E não sabe o homem que ali estão os mortos, que seus convidados estão nas profundezas do inferno. E esse inferno aqui representando a condenação, no sentido figurado, né? Os seus convidados estão no inferno, porém, se você deitar, atrair sua esposa, ou você sair por aí querendo pegar geral, por exemplo, como todo mundo faz, vai acabar que você vai estar condenando a si mesmo e a pessoa que está fazendo contigo, porque ambos são egoístas, basicamente. Quiseram fazer aquilo porque é mais fácil viver uma vida solteira do que ter alguém para cuidar, né, basicamente. Alguém para amar e se dedicar a vida toda. E o que é correto? E que foi distorcido não somente pela mídia, mas porque as próprias pessoas já eram assim e foi ensinado a ser dessa forma. Então, basicamente, esse foi o vídeo. Não sei se você gostou ou não. Se não gostou, vamos dizer assim, da minha parte eu não estou nem aí, porque eu sei que isso é a verdade não é fácil de ouvir, e foi essa verdade que eu tive que ouvir para converter o meu pensamento. Então, se você quer ser convertido, que seja pela verdade e não pela mentira. Então,
Se você não gostou, não tem o que eu fazer. Não tem o que você fazer contra mim, né? Basicamente, se a tela está dividindo a gente, você só vai ficar se mordendo de raiva. Porém, mesmo que se você tentar fazer alguma outra coisa, eu não vou ligar. Basicamente, eu sei que é uma vida de perseguição, mas que no final compensa. Só que eu demonstro a minha preocupação com a sua alma, dizendo para você: se converta do seu caminho, volte a viver para Deus, se dedique inteiramente a Ele se você é solteiro, se você é casado, dedique inteiramente a Ele e inteiramente também a sua família, amar a sua família, fortalecer laços familiares, mas tendo consciência que deve amar a Deus acima disso também. Porque se tirar sua família, tirar tudo de você e no fim tirar a sua vida, você não é nada. Então, basicamente, o primeiro lugar é Deus. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. Fiquem com Deus e espero que essa mensagem tenha ajudado você.